Olá, meu aluno querido! Hoje eu vim responder a sua pergunta: o que é semântica e como é que isso cai em prova? O que é que você precisa saber a respeito disso? Eu sou o professor Pablo, seu professor de língua portuguesa. Antes de eu responder a pergunta, o que é semântica, eu gostaria de que você fizesse sua inscrição aqui no canal. É só clicar ali e ativar as notificações. Sempre há vídeos maneiros e legais sobre língua portuguesa aqui. Além do mais, você consegue também acompanhar todas as aulas de língua portuguesa aqui no meu canal. Vamos começar então? A semântica, na realidade, é uma disciplina que nós temos dentro da linguística que se preocupa com o estudo dos sentidos. Então, aqui nós temos uma preocupação com os sentidos das palavras. E, é claro, essa semântica vai se distribuir em diversas categorias de estudo. Vários elementos que nós estudamos para que seja possível conhecer um pouco mais a respeito dos sentidos das palavras e de como as palavras podem atribuir sentido ou mudar de sentido dentro das sentenças. Então, sempre que nós estivermos falando sobre a relação entre significante e significado, a relação a respeito de texto e sentido, nós estamos falando de semântica. Agora, no universo dos concursos públicos, como é que isso é cobrado? Bem, vamos começar por algo bem simples, algo que você pode encontrar na sua próxima prova, que é o significado pontual dos vocábulos nas questões. É o que eu costumo chamar de questão de vocabulário. A banca examinadora pede para você qual é o sentido de determinada palavra dentro de determinada frase, coloca a palavra em negrito e pede apenas para você indicar o que é que aquela palavra significa. Pessoas que têm bom histórico de leitura geralmente acertam esse tipo de questão, porque não é um tipo muito difícil, a não ser que você esteja falando, por exemplo, da banca FCC, que pede tradução de sentido, e aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado e fazer uma análise de sinônimos e antônimos. Bem, já que eu falei sobre sinônimos e antônimos, esse é o segundo tópico que nós estudamos em semântica. Lembrando, o sinônimo é aquele elemento que tem um sentido semelhante ao de outra palavra. Então, posso pegar como exemplo a palavra alegre. Qual seria o sinônimo de alegre? Contente, efusivo, feliz. Um sinônimo da palavra triste, cabisbaixo, desanimado, né? Então, aqui eu tenho a relação de sinonímia. Agora, nós também temos a antonímia. O antônimo é aquela palavra que apresenta um sentido contrário ao de outro elemento. Por exemplo, rico, o antônimo de rico, pobre. O antônimo de feliz, triste. O antônimo de contente, descontente. E assim por diante. É comum que você tenha que responder questões a respeito de sinonímia e antonímia. Outra coisa importante que nós estudamos no campo da semântica é paronímia e homonímia. Vamos aqui separar. A homonímia trata de palavras que possuem alguma coisa semelhante na escrita ou na pronúncia. Por exemplo, nós temos homônimos perfeitos, e aqui eu poderia citar a palavra manga, que pode significar tanto a manga da sua camiseta quanto a fruta manga. Eu ainda poderia mencionar a palavra banco, que pode ser o verbo bancar conjugado na primeira pessoa, eu banco. Pode ser o assento, o banco que está ali daquele lado, ou pode significar ainda a instituição financeira, o banco central, certo? Então, isso é o que nós pensamos no quesito de homonímia. Palavras que têm grafia e som idênticos, esses são os homônimos perfeitos. Nós também temos os chamados homônimos homógrafos, que você tem apenas a escrita semelhante, mas a pronúncia distinta. Por exemplo, molho, aquela infusão de ervas, o molho do cachorro-quente, e molho, que é o coletivo de chaves, é molho, a pronúncia é distinta. Certo? Então você tem a palavra molho, a palavra molho. Esses são homônimos homógrafos. A escrita é a mesma, mas o som é distinto, certo? E é claro que nós temos de outro lado os parônimos. Parônimos são palavras que possuem uma semelhança, talvez no som,
mas não é uma igualdade. E também a escrita é distinta. E aí você precisa observar quais são os significados. Exemplo, cumprimento e comprimento. Cumprimento, que você escreve com U, é a saudação. Comprimento, estamos falando da medida, certo? E aí você tem as palavras como sessão e sessão, escrita com 2 S ou escrita com C cedilha. Isso é um caso de paronímia, certo? Que aparece em diversas provas de concursos públicos também. Também existe o tópico relacionado a hiponímia e hiperonímia. O que é isso? Dentro da semântica, nós estudamos a relação de extensão de significados entre as palavras. Veja só, a palavra cachorro. Você concorda comigo que um cachorro é um animal? Concorda, mas nem todo animal é um cachorro, certo? Então, em relação à extensão de significado, cachorro tem uma extensão menor do que animal, correto? Então, nós dizemos que nessa relação, animal é um hiperônimo. Hiperônimo, a tradução seria nome maior, em relação à palavra cachorro, que seria um hipônimo, que aí é nome menor, certo? Então, quando eu pego ali animal e ser vivo, certo? Ser vivo é um hiperônimo de animal, e animal é um hipônimo de ser vivo. Então, isso é a relação de hiponímia e hiperonímia, que é o que a gente chama de extensão semântica. É outra coisa que nós estudamos na semântica que é muito interessante. Nós também estudamos a distinção entre conotação e denotação. Lembrando que a denotação é relativa ao que nós chamamos de linguagem denotativa, ou linguagem do dicionário, né? O sentido referencial das palavras. Por exemplo, eu encontrei uma garrafa com água. Perfeito? E aqui eu tenho uma sentença literal, denotativa. Diferente de falar alguma coisa como ele é um cavalo de forte, que nesse caso é uma linguagem figurada. Nós temos aí uma metáfora, que é o sentido conotativo. Então, a diferença entre conotação e denotação comumente é cobrada em provas de concursos públicos também. As principais bancas cobram isso. Falando nesse sentido, nós ainda podemos pensar no critério da polissemia, que é o fato de uma mesma palavra poder ter vários sentidos, certo? O fato de uma palavra poder significar várias coisas. Pense, por exemplo, em todas as possibilidades de significado da palavra ponto. Se você abrir o dicionário, você verá inúmeros significados apenas para a palavra ponto. Poli, vários. Sema, sentidos. Então, vários sentidos. Polissemia, algumas palavras são polissêmicas e podem ter sentidos distintos dentro de frases distintas. Por fim, outro assunto que nós estudamos em semântica em concursos públicos é a ambiguidade. O fato de uma frase com alguma construção um pouco deficitária poder carregar mais de um sentido. Eu vou te dar um exemplo. A secretária disse ao chefe que o cheque estava sobre sua mesa. Estava sobre a mesa de quem? Da secretária ou do chefe? Aqui você tem uma frase ambígua. Para desfazer a ambiguidade, você precisa reescrever a frase. A secretária disse ao chefe que o cheque estava sobre a mesa dela ou sobre a mesa dele. E aí você consegue desfazer. Exatamente isso que nós estudamos quando falamos de semântica. Agora você já sabe o que é semântica e pode estudar com mais profundidade. Mas sabe onde você pode estudar com mais profundidade ainda? Lá no meu site, www.pablojamilk.com.br. Lá você encontra o método Jamilk e mais uma miríade de outros cursos de língua portuguesa, redação e literatura para se preparar para suas provas. E agora deixa o seu comentário aí, o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima. Força, guerreiros!